Palidez, cansaço, sonolência. Você já sentiu isso? Então presta atenção no nosso quadro de saúde, tá? Esses são alguns dos sintomas da anemia. Quando a gente fala sobre anemia, é sempre bom a gente conversar com quem entende do assunto. Por isso eu pedi para que a hematologista a doutora Leila viesse mais uma vez na TV Tati SBT conversar e conscientizar sobre esse tema tão importante, né, doutora? É um prazer te rever. Obrigada. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia, Marcelo. Obrigada pelo convite. Obrigada a você por estar aqui. Doutora, eu falei do cansaço, da sonolência, daquela palidez. Isso é um combo que pode indicar a anemia, mas tem outros sinais também que o corpo vai dando que podem indicar esse quadro, né? Esse mês de junho é um mês dedicado para a conscientização do diagnóstico das anemias e das leucemias, é o junho laranja. Na anemia, você tem uma redução dos níveis de hemoglobina. Existem algumas populações, algumas faixas etárias que são mais predispostas a terem anemia, que são as crianças abaixo de 5 anos, as gestantes, as pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, os idosos e as mulheres que têm um fluxo menstrual muito aumentado. Estima-se, a Organização Mundial da Saúde estima que em torno de 30% da população tenha anemia. Qual que é o risco de não tratar a anemia? De deixar, acho que isso não é nada, isso não é nada, isso é comum e ir deixando? A anemia não é normal. Então, assim, você pode ter um cansaço, uma palidez, uma dificuldade de concentração. A criança pode ser diagnosticada até como déficit de atenção e, na verdade, ela tem uma anemia. Então, a paciente se sente cansada, não consegue se concentrar no trabalho, pode ter ataque cardíaco. Então, é importante que se diagnostique. E também ela pode ser só a ponta do iceberg para alguma outra doença mais grave. Você pode ter uma doença renal, doenças hepáticas, doenças infecciosas. Todas essas doenças podem também cursar com anemia. Então, quando você diagnostica anemia, claro que a anemia mais comum é por deficiência de ferro. É importante investigar a causa da anemia para tratar adequadamente, porque isso impacta bastante na qualidade de vida da pessoa. Você falou dessa questão de ser comum nas crianças, é por isso que alguns pediatras orientam que as crianças tomem ferro durante uma fase da vida, principalmente nos primeiros meses, acho que no primeiro ano. Sim, até os 6 meses de vida a criança tem suporte de ferro. Após os 6 meses, ocorre aquela passagem da dieta de leite para a dieta de sal. Muitas crianças têm essa dificuldade e estão num rápido desenvolvimento. Então, entre os 6 meses e 5 anos, se estima que em torno de 40% tenha deficiência de ferro ou anemia. Então, é muito comum que os pediatras suplementem nesse período. Também na adolescência, também na gestante, também nos pacientes com cirurgia bariátrica. Então, é uma, vamos dizer assim, é uma doença prevalente que precisa ser diagnosticada e tratada adequadamente. Ao longo da vida, doutora, tem alguma coisa que a gente pode fazer para evitar a anemia? Uma boa alimentação, por exemplo, rica em ferro. Dizem que comer as verduras mais escuras, tipo a couve, comer fígado, já ouvi dizer que é importante para anemia. Isso é real? Ou não é o suficiente? Não, a alimentação é extremamente importante para você evitar o desenvolvimento da anemia. Então, tem uma alimentação rica em vegetais verdes, grão de bico, feijão, lentilha, carne, peixe, frango. As proteínas também são riquíssimas em ferro. Então, é importante ter uma alimentação balanceada, mas se o paciente tiver um diagnóstico de anemia, por exemplo, por um fluxo menstrual muito aumentado, muitas vezes você, além de ter uma boa alimentação, você tem que tratar, tem que suplementar ferro. Chegou uma mensagem falando assim: olá, boa tarde. Oi, boa tarde. Já estou há 2 meses menstruando e meu cabelo está caindo muito. Isso é normal? Pode indicar anemia? Sim. Um dos sintomas frequentes da anemia é unha quebradiça e queda de cabelo. Então, é importante que ela avalie se não está com uma deficiência de ferro ou uma anemia, porque é uma queixa comum, inclusive, no consultório. Nesse caso, é importante que essa pessoa procure, por exemplo, a ginecologista dela para relatar isso, essa menstruação há 2 meses, ou vai direto no hematologista? Qual que seria a orientação? Ela vai ter que tratar as duas coisas. Ela vai ter que tratar esse fluxo aumentado por 2 meses. Isso não é normal, essa menstruação em 2 meses menstruando. E também tem que tratar com o hematologista para ver se realmente é uma deficiência de ferro e tratar. Na maioria das vezes, o tratamento é oral.
Dura em torno de 3 a 6 meses, mas a depender do nível da anemia ou de alguma doença de base que o paciente tenha, por exemplo, uma cirurgia bariátrica, uma gestante, às vezes você precisa suplementar com ferro venoso também. Oi, Marcela, bom dia. Aqui é a Angélica, tenho 54 anos e luto com anemia. Há anos meu organismo não absorve nada do que eu como. Isso pode acontecer, doutora? Isso pode acontecer. Existem vários fatores para que isso aconteça. Existe um tipo de gastrite, pacientes com doenças inflamatórias intestinais. Então, é importante, se ela tem 54 anos, é importante investigar se ela não está perdendo sangue, porque fora o fluxo menstrual, a segunda causa de perda de sangue é o tubo digestivo. Uma úlcera, uma gastrite, inclusive até uma neoplasia do intestino. Então, não é comum você diagnosticar uma anemia, principalmente em homem, é muito mais difícil um homem ter anemia do que a mulher. E você, quando vai investigar por trás, tem uma insuficiência renal, tem uma doença hepática, tem uma neoplasia do intestino ou alguma angiodisplasia. Então, com 54 anos, provavelmente ela não menstrui mais. Então, é importante investigar essa anemia. Muitas vezes eu chego no consultório e o paciente trata anemia com ferro há muito tempo e quando você vai ver é um traço de talassemia, é uma anemia hereditária. Então, é importante saber se a causa da anemia dela é por deficiência de ferro. Oi, Marcela, boa tarde. Oi, boa tarde. Aqui é a Aline de São José dos Campos. Parei de comer carne, peixe, frango há mais de 3 anos. Posso ter mais chance de ter anemia? O vegetariano pode ter mais chance de ter anemia ou não está relacionado a isso, doutora? Se o vegetariano, se ela tiver um fluxo menstrual que não seja grande e tiver uma dieta rica, em geral não. Talvez o vegano, por exemplo, que não come absolutamente nada de origem animal, existe uma outra vitamina, né? Não é o ferro, a vitamina B12, que ela é quase exclusiva de alimentos de origem animal. Então, a pessoa que é vegana precisa também ter um acompanhamento médico para saber se precisa suplementar ferro ou vitamina B12 também. João, de São José dos Campos, anemia e lúpus têm alguma relação? As doenças inflamatórias, como o lúpus é uma doença inflamatória, elas podem cursar com anemia pela inflamação. No lúpus também a gente já viu, alguns pacientes têm uma anemia hemolítica, que é uma anemia autoimune por destruição aumentada das hemácias. Então, o lúpus, está vendo, outras doenças que não são hematológicas podem cursar com anemia, sim. Oi, boa tarde. Minha filha tem formigamento no corpo. Pode ser anemia? Pergunta a Francisca. Não é comum, mas, por exemplo, a deficiência da vitamina B12, ela é responsável tanto pela produção do sangue, ela entra no DNA da proliferação das hemácias, mas também ela é responsável por encapamento dos nervos. Então, as pacientes com parestesia, você tem que descartar que não tem uma deficiência de vitamina B12. Pergunta agora da Tayane. Bom dia, Marcela. Tudo bem? Tudo bem com você? Minha bebê tem 2 meses e eu estou amamentando. Estou tomando sulfato ferroso. Isso ajuda? Ajuda. Assim, dificilmente vai passar ferro para o bebê. O bebê, ele consegue ter um crescimento normal, sem anemia, até os 6 meses de idade. Então, a amamentação exclusiva é excepcional. Depois dos 6 meses, além da amamentação, é importante que você comece a entrar com a dieta, porque só o leite não é suficiente para repor tudo que o bebê precisa, a criança precisa para crescer. Pergunta agora é da Cândida. Falou, a anemia falciforme é o tipo mais grave de anemia? Bom dia, Marcelo. Obrigada a você pela companhia e pela participação. A anemia falciforme é uma anemia genética, tanto a anemia falciforme como a talassemia. Existem pacientes que têm somente o traço falciforme, que têm uma vida normal, e tem pacientes que têm uma anemia falciforme porque herdou o gene do pai e da mãe. Ela pode ser grave e algumas vezes pode ter uma indicação, inclusive, de um transplante de medula. Pode chegar a esse ponto? Pode chegar. Antes que tenha algumas lesões de órgão-alvo, que a gente chama. Donizete de Guararema pergunta o seguinte, quando um casal tem o traço C, a criança nasce com anemia? O traço C também é outra hemoglobinopatia hereditária. Então, essa criança precisa, se ele tem só o traço, o pai e a mãe têm um traço, ele pode nascer com hemoglobinopatia C ou ele pode nascer normal, se for os 2 heterozigotos. Então, é importante que a criança faça uma eletroforese de hemoglobina, que é o exame que diagnostica se tem alguma hemoglobina anormal, hereditária, né? Para essa criança ser acompanhada. Última pergunta agora, vocês estão bombando de pergunta, que bom. É bom saber que o assunto tá rendendo, que vocês estão gostando, mas eu vou fazer a última pergunta, tá bom? Não briguem comigo, depois a gente pode convidar a doutora Leila para voltar outro dia e a gente continua nesse assunto, combinado? Seguinte, ai, peraí que eu perdi. Só para falar que a última, vocês mandam mais ainda para eu me perder aqui nas mensagens, né?
O que causa a anemia e como eu sei que estou com um caso de anemia? Como surge a anemia? Pergunta o Michael de Pindamonhangaba. 90% das anemias são por falta de ferro. Então, um simples hemograma que tem na rede pública ou na rede privada já dá o diagnóstico da anemia. Então, aí depois que você diagnostica os níveis de hemoglobina, você vê o HB no hemograma, se tiver abaixo do nível de referência, é uma anemia. Diagnosticou a anemia, então a gente vai partir para investigar as causas de anemia, se é por deficiência de ferro, se é por deficiência de B12, se é hereditária, se é uma insuficiência renal, doença hepática. Depois que nós diagnosticamos uma anemia pelo hemograma, aí a gente vai partir para a investigação da causa. Muito bem, doutora Leila, é sempre um prazer te receber. Obrigada. Muito obrigada. A casa é sua, a hora é nossa. Volte sempre. Obrigada, Tá bom? obrigada. Bom dia a todos. Obrigada, Obrigada, Marcela. Bom dia.